Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por que eu tô falando assim? Porque hoje eu vou falar de aspectos culturais da cidade do campo. E a gente sabe, né? Toda essa diferença na língua, essa diferença de falar, esse sotaque de um lugar para o outro. Estamos começando nossa aulinha de geografia, nossa aula número 1 de revisão. Acompanhem comigo então. Vamos falar sobre os diferentes lugares e as diferentes culturas. Para a gente entender os lugares, para a gente entender as paisagens, a gente precisa reconhecer que existem diversas maneiras de viver. Nenhum grupo, nenhuma comunidade vive igual ao outro. Cada um tem suas características, certo? A gente vê aqui dois grupos musicais. Esses grupos musicais, apesar de serem parecidos, eles são de duas localidades diferentes, duas regiões diferentes do Brasil, certo? Cada um desses grupos tem a sua cultura, que foi passada de geração para geração, e assim eles vão aprendendo as coisas lá das suas famílias, dos seus antepassados, e mostrando pra gente a diversidade do Brasil. O que é a diversidade do Brasil? Que cada local é diferente um do outro. Apesar da gente falar a mesma língua, né? Cada região tem o seu sotaque, tem o seu jeitinho diferente de falar, tem as suas comidas preferidas, o seu artesanato, e tudo isso a gente vai ver nessa nossa pequena revisão de geografia, certo? Então a gente pode perceber, se a gente fosse ouvir as músicas que cada um desses grupos faz, a gente pode até perceber na letra da música deles alguns aspectos lá do lugar onde ele mora, né? Se ele mora num sertão, se ele mora num campo ou se ele mora numa cidade. Então, com as letras das músicas, eles mostram, né, essa identidade deles de como é o lugar onde eles moram, certo? Tanto no campo como na cidade, existem diversas maneiras, diversas manifestações culturais que demonstram o quê? Essa tradição, né? Que é passado de geração para geração, que a gente já falou bastante sobre isso. Nós vamos conhecer então, vamos conhecer nada, a gente já conhece, é uma aula de revisão. A gente vai rever o quê? Algumas das principais festas populares, né, do nosso Brasil. E algumas festas que a gente faz mais aqui no nosso, né, no sul do Brasil, outras festas que nós conhecemos só por vídeos e fotos. Vamos começar então. A primeira festa, que é uma das festas mais tradicionais, é a festa que reúne o maior número de pessoas, de participantes, e essa festa conta muito da nossa cultura. Qual festa é? O Carnaval. Então, o Carnaval é uma festa que teve início lá, ele é de origem europeia. Se eu perguntar para vocês qual é a origem do Carnaval, que vocês vão me responder que o Carnaval ele é de origem europeia e ele veio lá da época em que os portugueses administravam o Brasil, lá no período colonial, certo? Mas o Carnaval não era chamado de Carnaval naquela época, ele era chamado de entrudo. Esse entrudo, essa festa de Carnaval que eles faziam, era o que? As pessoas saíam na rua, eles pintavam os rostos, eles jogavam farinhas aromatizadas, assim, com cheirinho de limão, com outros cheirinhos, jogavam na cara do outro. Então era uma festa assim, era uma bagunça, só que o entrudo, diferente do Carnaval nosso de hoje em dia, ele não tinha música, né? Então o Carnaval tem a música e o entrudo era mais essa festa, essa bagunça com as pessoas na rua, certo? E ele é uma festa, então, tradicional que mostra muito da cultura brasileira. Como a gente já conversou, atrai muitos turistas, gera muito emprego, enfim. E o Carnaval, ele acontece de diferentes maneiras em várias partes do Brasil. Vimos que lá em Salvador, acontece o quê?
Lá em Salvador tem os trios elétricos, tem as bandinhas que saem na rua. Vimos também que em Pernambuco, o que acontece lá? Eles têm o frevo, que é uma dança tradicional de Pernambuco, certo? Tem também o desfile dos bonecos gigantes lá em Olinda, com destaque para a figura do Luiz Gonzaga, que a gente já conversou, escreveu muitas músicas, umas letras muito bonitas, que contam muito da história e do lugar onde ele morava. Também vimos lá em Pernambuco, que o que é tradicional lá no carnaval deles é a apresentação do bloco da madrugada, certo? Do galo da madrugada. Então, são diferentes cidades do Brasil com diferentes formas de aproveitarem o seu carnaval. Uma outra festa tradicional que conta muito também da história do Brasil, que nos faz conhecer a diversidade do Brasil, é a festa do Boi-Bumbá, certo? Ela é uma festa tradicional lá do Amazonas, acontece lá em Parintins. Claro que ela é uma festa que acontece em muitos outros lugares do Brasil, às vezes com nomes um pouquinho diferentes do que a festa do Boi-Bumbá, mas ela tem a maior tradição dela é lá no Amazonas, onde a gente já viu, né? A gente já viu vídeos que é uma festa muito linda, uma festa muito colorida, onde eles fazem até competições entre 2 bois, certo? E essa é uma das festas tradicionais do Brasil também. E lembram da história que eu contei para vocês do Boi-Bumbá? De como que surgiu a festa do boi? Legal aquela história, né? Lá como é que era o nome dela? Da Catirina, que estava grávida e queria comer a língua do boi. Conta pra galera aí de casa, vai ser bem legal. Bom, outra festa que a gente vê são as festas juninas. Ai, que delícia que são as festas juninas. Aqui a gente faz bastante. A gente se enfeita, a gente põe roupa, né? A gente come muita comida boa, que é tradicional da festa junina. E a festa junina, ela vem de uma tradição de festas caipiras, de festas da zona rural, certo? Que são dos agricultores, toda aquela roupa, né? A gente já conversou, a roupa que eles usavam para trabalhar, o chapéu de palha para se proteger do sol. E é uma festa também onde a culinária é muito gostosa, vem bastante do milho, né? Tem muita coisa feita do milho, certo? E é uma tradição também do Brasil, a nossa festa junina. Que, vamos torcer para que a gente tenha festa junina esse ano, porque é uma das festas que eu mais gosto, meus amores. Então é isso, a gente viu nessa nossa revisão um pouquinho da organização, né? Dos modos de vida do campo e da cidade. Então esse foi só o começo, nossa primeira revisão. Vimos que o Brasil tem muita diversidade cultural, cada comunidade com a sua especificidade, festas que são feitas no Brasil todo e que contam um pouco da nossa cultura. Meus amores, até a próxima aulinha de revisão.